para ser santo, que busca a santidade. Gostaria que você ficasse de pé neste momento. Deus derramou sobre a comunidade Deus Existe um carisma. Isso é um dom. E esse dom, primeiramente, foi derramado no coração deste homem. E nós podemos beber da fonte do carisma, que é o dom de amar a igreja como Cristo a ama. Então estenda as suas mãos nesta hora para Ele e peça ao Espírito Santo que transborde do coração dele para o nosso coração nesta tarde. Eu tenho certeza, e eu sou testemunha, de que o meu fundador, ele rezou muito para este momento. O meu fundador dormiu de madrugada, dormiu tarde, para escutar do coração de Deus aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A cura que Deus quer derramar nesta tarde, a profecia. Então, reze, peça ao Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre o Elton, meu fundador, nessa tarde. Vem Espírito Santo, trazendo toda a ousadia que o carisma da comunidade Deus Existe proporciona. Vem Espírito Santo de Deus, relembrando tudo aquilo que é necessário que seja falado. Vem Espírito Santo de Deus, faça do meu fundador nessa tarde um profeta para cada um de nós. Consagremos-nos ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos assentar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Quero ensinar a oração do nosso baluarte, Santo Antônio, em latim. Vamos rezar? Repita comigo. Et crucem Domini. Fugit partes adversae. Vix liu tribu Iudá. Ah, não conseguiu, né? Teve que enrolar a língua aí, né? Vix liu tribu Iudá. Radix David, aleluia. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Quem está gostando aí do encontro, diga eu. Faz barulho. Amém, amém, amém. Eu creio nisso. Nós também estamos gostando muito. Nós que organizamos, nós que trabalhamos, nós que passamos dias e noites pendurado nos andaimes, nas escadas, né? Organizando aqui para que você viesse hoje e também pudesse beber um pouco do carisma dessa comunidade. Mas, como eu disse na pregação da Eliandra, nós não estamos aqui para fazer um encontro formativo vocacional. Mas, se de repente a gente deslizar, começar a caminhar para alguma formação vocacional, não tem jeito, nos perdoe, isso é mania. Então, o tema que eu vou trazer hoje é um tema que está na minha camisa e está ali atrás. É o tema desse Kairós. O tema desse Kairós é Tu me amas, Kairós, tu me amas. Repita comigo, Kairós, tu me amas. O que eu vou trazer para você nessa tarde é um tema onde, num diálogo de Jesus com Pedro, Pedro descobre algo a mais. Porque nós às vezes, quando damos um sim para Deus, todas as pessoas que dão um sim para Deus, num apostolado, num seminário, ou numa vida vocacional para uma nova comunidade, numa vida religiosa, todas as pessoas, quando entram, quando começam, elas pensam que tudo vai ser muito fácil. Mas não é bem assim.
nós temos um olhar muito romântico sobre uma vocação, mas não é bem assim. Então, olhando para os nossos baluartes, por exemplo, São Bento, que era um jovem muito rico, mas muito inteligente. Você sabia que São Bento, quando ele foi para a caverna, ele começou a receber de um outro monge comida que descia por uma corda. Ele recebia água e comida e ficou lá na caverna, né, como eremita. E ele recebia por uma corda comida e bebida. E ele tentou se isolar do mundo, São Bento. Mas de repente as pessoas descobriram São Bento. E aí foi pedido a ele para ele construir uns mosteiros. E um mosteiro que já estava em andamento, São Bento, ele foi para formar aqueles jovens que estavam no mosteiro. Então São Bento, ele precisou de ditar regras. E essas regras que São Bento começou a ditar naquele mosteiro, aqueles jovens que estavam lá não gostaram muito. E aí, num belo dia, deram para São Bento uma taça de vinho. São Bento, então, meio desconfiado, ele traçou antes de beber na taça de vinho o sinal da cruz. Sabe o que saiu da taça de vinho? Uma cobra, uma serpente. E a taça se rachou. Então veja bem, não é fácil viver em comunidade, porque em comunidade tentaram matar São Bento, tentaram matar o abade, tentaram matar o pai. Abade é pai. Então São Bento, que era o abade, que era o formador geral, ele sofreu um atentado de assassinato, porque não é fácil. Santa Teresinha, Menina de Jesus, muita gente olha para ela e fala assim, a santa do amor. Na verdade, ela disse que queria ser o amor. Na verdade, ela bem disse que no jardim de rosas de Margarida, no jardim de rosa, queria ser a Margarida. Mas ninguém sabe que Santa Teresinha, Menina de Jesus, muita gente não sabe, não falando que ninguém sabe, que São Luís Martin e a sua esposa, Santa Teresinha perdeu a sua mãe muito cedo. Então, São Luís Martin, que era o pai dela, ficou cuidando dela, mas rapidinho ele começou a dar sinais de doenças, de esquizofrenia. E quem cuidou de Santa Teresinha, Menina de Jesus? A sua irmã mais velha. Então, a irmã mais velha de Santa Teresinha, Menina de Jesus, começou a cuidar dela. E sabe o que aconteceu? A irmã mais velha foi para o convento. E Santa Teresinha, então, ficou à mercê. Mas Santa Teresinha, ela não ficou com aquele sentimento de derrotada. E diante de todas essas adversidades, Santa Teresinha, Menina de Jesus, ela que disse que queria ser no jardim de rosa, a Margarida, que queria ser uma flor, queria ser o amor, que derramaria rosas do céu, ela disse, eu sou o que Deus pensa de mim. Quando que ela disse isso? Diante das adversidades, diante dos problemas. Ela bateu o pé, ergueu a cabeça, respirou fundo e disse, mas eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou uma coitadinha. Então, muitas vezes, uma vocação, uma decisão para uma vida, para Deus, doada para Deus, nós temos que tomar essa postura. E dizer para nós mesmos, eu sou o que Deus pensa de mim e pronto. O pior é o seguinte, é que muita gente não sabe o que Deus pensa dele. O pior é que muitas pessoas hoje não sabem o que Deus olha para ele e sabe sobre ele, e pensa dele. Então nós estamos nesse encontro para descobrir isso, e para permitir que Deus vá nos curando, né? Então, a primeira coisa que eu peço a você agora, no início dessa pregação, é fazer como Santa Teresinha. Faz assim, ó, levanta sua cabeça. Vai lá, respira fundo. Fecha o punho. E com a voz bem forte diga, eu sou o que Deus pensa de mim. Aplauda Santa Teresinha. Amém? Se
se você trouxer essa verdade para a sua vida todos os dias, você será mais curado, mais curada. Mas eu quero que você pega comigo aí o Evangelho de São João, capítulo 21. Pega comigo, você que trouxe a sua Sagrada Escritura, pega lá, Evangelho de São João, capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Quem trouxe a Bíblia, levanta para mim ver. Quem trouxe? Glória a Deus, muita Bíblia, gente. Parabéns, comunidade Deus existe. Vocês estão resgatando o uso da Sagrada Escritura. Parabéns. Muita Bíblia. Bom, eu vou introduzir, depois eu vou ler aquilo que é mais importante. O que aconteceu aqui no Evangelho de São João, capítulo 21? Jesus havia ressuscitado e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo e João disse assim: eu vou pescar. Logo depois que João disse eu vou pescar, Pedro também falou, eu também vou. E aí foi João, foi Pedro, foi Tiago e todos os apóstolos para pescarem. E aí eles foram para a pescaria e passaram a noite inteira e não pegaram nada. De repente, olhando lá para a praia, lá para as margens do lago de Tiberíades, eles viram uma pessoa. E essa pessoa gritou assim: jovens, vocês têm algo para comer? Eles não. Aí, aquele homem na beira do lago de Tiberíades disse assim: então lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxar, tamanha era a quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer: é o Senhor. Vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Versículo 9. Quando saltaram à terra, viram brasas acesas, tendo por cima das brasas peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu entre eles e faz ao mesmo com peixe. Foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Agora, aonde eu queria chegar? Versículo 15. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacentam meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe então Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação, uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus.
Esse evangelho, meus amados irmãos, traz um questionamento e um diálogo maravilhoso de Jesus com Pedro. Esse evangelho é muito bonito, muito lindo. O diálogo ele é muito profundo. Só que Jesus pergunta algo para Pedro, e Pedro tem que responder algo que o próprio Jesus já sabia. O próprio Jesus já conhecia, porque o próprio Jesus, ele conhece o nosso íntimo. Salmo 139, Senhor, eu sei que Tu me sondas, conheces os meus pensamentos, os meus passos. Então, parece meio que desnecessário responder para Jesus. E mesmo assim, Jesus insiste, perguntando para Pedro por 3 vezes. Então, esse evangelho, ele traz um belo, mas ao mesmo tempo, um dramático diálogo. Ao mesmo tempo que esse questionamento, essa conversa com Pedro, pegando no ombro do Pedro, caminhando com Pedro, e conversando com ele, e querendo saber de Pedro o que ele sentia por ele, ao mesmo tempo que essa conversa é bela, é linda, é dramática, e além de tudo, angustiante para Pedro. Imagina você no lugar de Pedro. Um diálogo angustiante. Eu creio que se Pedro soubesse o assunto que Jesus ia tratar com ele, Pedro teria ficado quietinho lá no barco. Teria ou não teria? Pedro teria ficado bem mansinho, né? Escondidinho lá no barco. Porque, sabe aquelas conversas difíceis que a gente tem que ter com alguém? Ah, você já deve ter tido uma conversa difícil. Que você tem que ter com seu pai, com a sua mãe. Aquela conversa você tem que ter com o padre. Sabe aquela conversa difícil, dura, que você tem que ter com bispo? Meu Jesus. Um dia não. Já foi umas 3 vezes já que eu fui ter uma conversa com bispo. Meu Deus do céu. Eu queria que existisse 3 fundadores, 15 fundadores numa comunidade. Porque tem aquela conversa que só nós podemos enfrentar, né? Nessa hora, eu me senti como Pedro. Uma vontade de me esconder, de ficar bem murchinho, e mandar outro no lugar. Deu vontade de falar assim, eu estou com dor de barriga, eu não vou. Mas, por quê? Existem conversas que têm que ser enfrentadas. E, ao mesmo tempo, confrontadas. E esse foi o diálogo com Pedro. Pedro, ele vai até Jesus, e, ao mesmo tempo, ele ouve de Jesus uma conversa muito difícil. Como se tivesse tido com um professor, com um pai, com um bispo, com um padre. Aquelas conversas que vai revelando quem nós somos. Que a gente está doidinho para acabar a conversa e não acaba nunca. E o pior, sabe o que é? É que quando quem nos chama para conversar, para ter uma conversa difícil, ele não fala nada antes não. Ele fala assim, alô, você está com tempo? Eu estava querendo dar um cheguinho aí. É ou não é assim? Eu estou querendo bater um papinho com você. Ele não vai falar assim, olha, opa, eu estou querendo ter uma conversa muito séria com você. Ninguém consegue convencer uma pessoa para conversar algo sério, antecipando o tom da conversa antes. Claro que não. Por isso que Jesus, olha como é que Jesus foi esperto. Por isso que Jesus, ele fez igualzinho aquelas pessoas que querem ter uma conversa dura, mas não revela o que é. Porque Pedro falou assim, alô, jovens, oi, tudo bem com vocês? Vocês têm peixe aí? Olha a estratégia de Jesus. Temos não. Ah, então joga a rede para o outro lado, vocês vão pescar. E aí eles foram até Jesus, e Jesus ainda para continuar conquistando a confiança de Pedro, para poder conversar com Pedro que havia vestido a roupa e pulado na água para ir até Jesus. O que acontece? Quando Pedro chega lá, encontra um churrasco pronto. Já tinha um churrasquinho pronto lá, diz a palavra de Deus aqui no versículo 9. Quando saltaram, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Então Jesus estava querendo conquistar Pedro, amaciar o coração de Pedro, para ter uma conversa dura. E aí então, Pedro então é conquistado. Aqui esse contexto
é a penúltima aparição de Jesus, antes dele aparecer para os apóstolos pela última vez e ascender ao Pai. Então aqui é a penúltima vez. Ele aparece dessa vez para dar instruções, para cobrar justamente algo muito importante que não poderia faltar para Pedro. Então é um encontro que está no contexto da aparição depois da ressurreição. E tem pontos aqui muito interessantes que não podem passar em branco. Aqui no Evangelho tem pontos muito interessantes. O primeiro, repita comigo, primeiro, o dedão lá para cima, o primeiro ponto, Pedro mergulha. Pedro mergulha para ir até Jesus. O que quer dizer isso para nós? O que quer dizer isso para a sua vida? Significa que se nós não mergulharmos para ir até Jesus, se nós não nos esforçarmos, se nós não irmos até as águas profundas em direção a Jesus, nós continuaremos na superficialidade. Você vai continuar sendo uma pessoa fútil. Nós continuaremos na superficialidade da fé. Nós continuaremos na superficialidade e não cresceremos. Nós não cresceremos na maturidade. Nós não ouviremos a voz do Senhor. Se nós não mergulharmos, se nós não formos em direção a Jesus, nós não vamos viver a fé. O justo não viverá pela fé, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11. Se nós não mergulharmos em direção a Jesus, nós não amadureceremos, nós não viveremos as renúncias, nós não suportaremos, não aguentaremos, não viveremos as asceses, as crises, porque nos falta mergulhar para ir até Jesus. Nós não suportaremos fazer penitência, qualquer provaçãozinha que surgir na sua vida, porque você não mergulhou, não vai até Jesus. Qualquer provaçãozinha que surgir, estou com vontade de desistir, eu vou lá para a igreja Marragata, eu vou lá para a igreja, e começa a sair da igreja, se afastar, por causa de provações, porque está cheio de católico que não mergulha, que não vai até Jesus. Então veja a atitude de Pedro. Pedro mergulhou e foi até Jesus. Diga para quem está ao seu lado, você precisa mergulhar. Você precisa sair da superficialidade. Sai da superfície, criatura. Fala com ele. Segundo ponto, levanta seus dois dedinhos para o alto. Segundo ponto também é cura para nós. O segundo ponto é o itinerário de cura. Já é justamente aquilo que me interessa. O segundo ponto são as 3 perguntas, os 3 questionamentos que Jesus faz para Pedro. A pergunta que Jesus faz para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essas 3 perguntas, amados irmãos, é um itinerário de cura profunda. Profunda. Porque normalmente, quando nós queremos saber se o outro me ama, é porque eu estou desconfiado do amor dele. E aí, para poder cativar a resposta e trazer a resposta de amor para o meu lado, eu falo assim: você não me ama? Porque você não sabe o que eu faço por você? É porque você também não me valoriza? É porque você não vê o tanto de vasilha que eu lavei? É porque você também não me ama? E a gente começa então a citar valores para ser amado. Ou seja, nós começamos a mendigar amor. Você não me ama? E olha o que eu fiz. Não me ama? E olha para onde, tanto que eu andei por sua causa. Não me ama? E é ou não é assim? Sim ou não? Sim. Você já fez isso, né? Para que a gente faz isso? Para convencer o outro que ele não ama direito. E eu começo então a super me valorizar. Você não me ama, mas Jesus não faz isso. Por isso que é um itinerário de cura. Jesus, ele somente faz o quê? Uma primeira pergunta: Simão, você me ama? E aí, Pedro
começa a ser curado. Porque, como eu disse para vocês, é um itinerário. Pedro, então, começa a ser curado à medida que cada pergunta vai sendo feita. Ou seja, Pedro, aqui nesse evangelho, ele percebe que não correspondia ao amor. Então ele é curado porque ele percebe que não correspondia ao amor de Deus por ele. A cada pergunta, Pedro vai sabendo, vai vendo isso. Ele vai vendo que ele não conhecia Jesus direito e nem se conhecia. Mas ao mesmo tempo, a cada pergunta de Jesus, Pedro percebe que vai se conhecendo e vai conhecendo a mais Jesus. E Jesus quer fazer essa mesma pergunta para mim e para você hoje. Porque Pedro, à medida que ele foi sendo questionado, ele foi percebendo quem ele era, o verme que ele era, ele foi percebendo a inconstância que o assolava. A cada pergunta que era feita para ele, ele foi percebendo que ele não correspondia. Tu me amas mais do que estes? Pedro que tinha pensado, Pedro que havia imaginado, que já tinha amado demais a Jesus, porque já tinha largado família. Pedro já tinha largado a profissão dele. Pedro já tinha até vendido o barco. Então Pedro pensava o quê? Não, eu amo demais, eu amo. Aliás, dos evangelistas, João é conhecido como discípulo amado e Pedro como discípulo que ama. Mas Pedro aqui está descobrindo que não amava tanto. Por quê? Porque por um momento Pedro se esqueceu que Jesus havia feito dele um pescador de homens. Por um dado momento, um lapso de Pedro havia se esquecido que Jesus havia feito dele um pescador de homens. E o que acontece nesse evangelho? Pedro volta a pescar. É por isso que Jesus então questiona Pedro. Pedro, você vendeu tudo, você vendeu até o seu barco, você deixou a sua profissão e agora volta a pescar. Será que tu me amas? Ou você não está apegado ainda no seu barco? Ou será que você não está apegado ainda na sua barca, na sua profissão? Bastou eu me ausentar uns dias. Porque Pedro era impulsivo, ele era movido, e era movido pela atração dos outros. Veja bem, João disse que ia pescar, e Pedro logo depois falou assim, eu vou também. João estava no barco e disse assim, é o Senhor, e o Pedro pulou. Então, Pedro era muito impulsivo. Pedro não sabia direito o que queria. E Pedro, que havia pensado que amava Jesus, percebeu aqui nesse evangelho que ele ainda estava apegado. Pedro esqueceu que Jesus havia feito dele pescador de homens. Quando eu fui comprar essa metade do terreno, tinha umas economias, eu evangelizava na RCC, pregava. Aí eu e a minha esposa procurando o terreno, passamos por aqui, e eu conversava com ela antes, nós podíamos fazer um lugar para fazer, antes de sentir a vontade de construir um lugar para fazer retiro, eu dizia assim para ela, nós podíamos procurar um lugar para nossa aposentadoria, uma chácara, para fazer uma casinha, um poço de peixe, uma piscina, ir lá, passar final de semana, numa chácara, Santão Paraíso tem um lugar legal. E a gente faz um poço de peixe e vai pescar, Olhando para Pedro aqui, eu me identifico muito. Porque eu pregava, eu era ativo, eu era ministro da palavra, ministro da Eucaristia, da RCC, Secretaria Pedro, fazia muitas atividades. E de repente, no meu pensamento vem o quê? Vamos comprar um terreno para fazer um poço de peixe. Aí Deus então foi mostrando, foi me deixando, foi dando corda. Vou ver até onde o Elton vai. E foi dando corda, até que eu achei esse terreno aqui. Compramos. Quando nós compramos, tudo mudou. Tudo mudou. E aí aquela vontade eu havia me esquecido.
aquela vontade de construir uma casinha, de fazer um poço de peixe para pescar peixe, me fez lembrar que Jesus me queria como pescador de homens. E aqui está você e a sua família inteirinha, inteirinha. Deus não nos quer pescando peixe, é pescando homens. Aplauda o Senhor. Ele quer cada um de nós fazendo a sua vontade. Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos amar muito o Senhor para ouvir qual é a sua vontade. E eu posso, talvez, agora, naquilo que eu vou dizer, chocar muitas pessoas. Eu acho que eu vou chocar algumas pessoas. Nós que aprendemos que existem 3 amores no grego. Muita gente aprendeu, eu não sei de onde nós aprendemos isso, eu também aprendi. Que existem 3 amores. O amor ágape, o amor philos e o amor eros. Agora, faz assim, ó. Apaga tudo. Esquece. Sabe por quê? Não existe nada disso. É mentira. Não existe 3 amores. E eu estou falando isso segundo e apoiado a um doutor da igreja chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona, ele nos explica e ensina que existe somente 2 amores. Não existe amor romântico. Por quê? Eros é o hedonismo, é um sentimento egoísta. E se é sentimento egoísta, hedonista, não é amor? Existe amor nisso? Então é somente eros. Pronto. Philos é de amigo, mas não é amor de amigo. Ou é você é meu amigo ou não é. Eu sou seu amigo. Você quer ser? Você confia na minha amizade? Então pronto, nós somos amigos. Mas não, você é meu amigo. Então prova, eu te amo. Não, isso não existe. E não é que isso é verdade. Então, que amor que existe? Diz Santo Agostinho, que só existe 2 amores. Repita comigo, só existem 2 amores. Primeiro, segundo Santo Agostinho, existe o amor a Deus e o amor a si mesmo. Vou explicar. O amor a Deus é aquele que eu amo tanto a Deus que me leva a esquecer de mim mesmo. Porque eu amo a Deus, porque você ama a Deus, você esquece de você. E o amor a si mesmo é aquele que te leva a esquecer de Deus. Amor a Deus me leva a esquecer de mim mesmo. O amor a si mesmo te leva a esquecer de Deus. Pesado, né? Santo Agostinho de Hipona. Ou seja, meus amados, não existe amor romântico segundo Santo Agostinho. Eu devo cuidar dos filhos, eu devo cuidar da minha formação, eu devo cuidar da minha formação, eu devo cuidar da minha saúde, eu devo cuidar da minha saúde, eu devo cuidar da minha alimentação, eu devo cuidar da minha alimentação, mas tudo por amor a Deus. E pode aplaudir Santo Agostinho, porque você está fazendo uma descoberta hoje. Junto comigo, você está fazendo uma descoberta hoje. Que, aliás, é muito importante na sua vida. Sabe por que é muito importante na sua vida essa descoberta? Porque tudo que nós fizermos agora por amor a Deus, os sofrimentos que nós passarmos por amor a Deus, a insistência com os filhos por amor a Deus, será mais constante e fortalecido, porque eu amo a Deus. Porque se eu amasse o meu filho para tirar eles das drogas, se for somente por mim, porque eu estou sofrendo, seria por mim, e não seria por amor a Deus. E isso tem tempo contado, isso acaba. O homem cansa, a mulher cansa. É por isso que Jesus quer saber de Pedro, tu me amas, tu me amas. Não existe amor romântico, e Jesus não está propondo para Pedro aqui um amor romântico. Basta ver a ordem da pergunta de Jesus. Pedro, qual que é a ordem da pergunta de Jesus? Pedro, tu me amas? Logo, apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele não disse assim,
apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Não. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Essa é a lógica e essa é a ordem da pergunta. Por que que essa é a lógica da pergunta? É a norma da pergunta. Porque se nós amarmos a Deus, se nós amarmos o Senhor, se nós amarmos a Jesus Cristo, o apacentamento é consequência natural das coisas. Se nós amarmos a Deus, o apacentamento vem, os cuidados vêm. Vem com naturalidade. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós fazemos aquilo que nós somos. Repita comigo. Eu faço aquilo que eu sou. Repita agora no coletivo. Nós fazemos aquilo que nós somos. Nós fazemos aquilo que somos. Porque houve-se um tempo em que nós queríamos provar o amor. Então, para provar o amor, eu tinha que fazer, mas não amava. Eu tinha que fazer, mas não amava. Está entendendo aonde eu quero chegar? Nós fazemos aquilo que somos, porque nós pensávamos que o fazer era o mais importante. Talvez seja por isso que Pedro aqui estava tão voluntarioso. Veja como estava um voluntário aqui, né? Pedro estava tão voluntarioso, que dava para desconfiar de Pedro. Pedro só estava fazendo. Primeiro ele mergulha na água. Pedro então mergulha, pula na água. Depois ele vai, recolhe as redes. Depois ele limpa os peixes. Depois só faltou ele perguntar para Jesus: Jesus, eu sei que o senhor é carpinteiro, mas o senhor deixa eu fazer uns banquinhos aqui para a gente sentar? Então Pedro estava fazendo. Então Pedro estava tão voluntarioso, querendo apresentar e fazer tanta coisa para Jesus, que nós podíamos desconfiar. E perguntar, será por que Pedro estava tão voluntarioso? Será que isso é amor ou sentimento de culpa? Quando nós estamos fazendo demais uma coisa para uma pessoa, fazendo para provar para ela alguma coisa, é amor ou sentimento de culpa? O que será? Compreende? Talvez você está entendendo as suas práticas passadas, e daqui para frente vai tomar muito cuidado. Porque tudo que é feito com sentimento de culpa não dura muito. Tem tempo contado. Com 2 ou 3 dias você se cansa. Porque você está fazendo para provar algo. Está fazendo com sentimento de culpa. E Pedro demonstrou isso. Pulou na água, recolheu as redes, limpou os peixes. Pedro estava com sentimento de culpa. Querendo provar, olha como é que eu te amo, olha como é que eu te amo, eu estou fazendo. Mas não, a pergunta de Jesus é: tu me amas? Depois faça, apacenta minhas ovelhas. Não é ao contrário, apacenta para provar que me ama. Primeiro nós precisamos amar. O seu amor vai fazer com que os seus filhos percebam o amor que você está derramando sobre eles. Vai ter qualidade. Vai ser um amor gourmet. Fala para quem está do seu lado. O seu amor deve ser um amor gourmet. Bem recheado. Porque se nós não fizermos por amor a Deus, rapidinho você cansa, gente. Aquela marido, aquela roupa no varal. Estou falando isso, sabe, de consciência culpada. Aquela roupa no varal, que você se dispõe a pegar. Hoje eu vou recolher a roupa no varal para minha esposa. Hoje eu vou secar as vasilhas. E você começa a fazer, antes dela chegar, né? Começo a fazer. Aí dura um dia, dura 2 dias, dura 3 dias. Daí você começa a pensar assim: isso é obrigação dela, não vou fazer mais não. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos trazendo no fundo, um sentimento de culpa. O Marquinhos, meu filho, de vez em quando enxuga as vasilhas, mas dura um dia só. Por quê? Porque ele quer provar alguma coisa para a mãe dele.
E nós somos assim. Nós queremos provar que amamos antes de amar. Diga para quem está ao seu lado, mas antes, fala para quem está ao seu lado. Você precisa amar para depois demonstrar. Dura só 2, 3 dias. Qual é a esposa aqui que já viu isso? O marido recolheu roupa no varal só 2 dias. Levanta a mão para eu ver. Olha só, o marido não está recolhendo roupa no varal, hein? Pode denunciar os seus maridos. Quem aqui já viu o marido lavar vasilha por 1 semana? Levanta a mão. Ninguém? Meu Deus do céu. Amém. Vamos aplaudir o marido dela então, gente. Mas tudo bem. Porque quando se ama, não falta combustível para amar, para fazer. Não falta combustível para evangelizar. Quando se ama, não falta combustível para fazer encontro para jovens. Quando se ama, não falta combustível para a cura interior. Quando se ama, não falta combustível e não dura somente 2 ou 3 dias. Quando se ama, nós trabalhamos com casais. Quando se ama, nós abrimos colégio. Ufa, e que trabalho que dá. Mas dura 25 anos e não 2, e não 3 dias. Dura muito e durará muito mais. Aplauda essa comunidade que quer fazer com que você ame a igreja. É amando que as coisas duram, e as coisas insistem em durar. Por isso, meus amados irmãos, o amor é a garantia do cuidado, da excelência do cuidado. Está no amor. Por isso, antes de confiar a Pedro as ovelhas, Jesus precisava saber se Pedro o amava. Como é que eu vou confiar as ovelhas para alguém que não ama a Jesus? Como que Jesus ia confiar as ovelhas dele para alguém que não amava a Jesus? O apacentamento, meus amados irmãos, vem com naturalidade quando nós amamos a Jesus. Quantos matrimônios eles acabam porque um ou outro não amam a Jesus, ou nenhum dos dois. Mas quando um ou outro ama a Jesus, um luta. Nós atendemos pessoas onde a esposa fala assim: eu não estou aguentando mais aquele meu marido, mas como eu amo a igreja, como eu amo a Jesus, eu vou continuar, eu vou insistir. Eu não estou aguentando mais o marido ou a esposa, mas eu vou insistir porque eu amo a Deus. Eu quero dar testemunho. É assim, vai chegar uma hora que o amor, ele vai ficar maduro. Nós, uma hora, vamos sair daquele amor imaturo. Que nós vamos amar a pessoa como ela é, com as rugas que ela tem, com a enjoança que ela tem. Não estou chamando você de enjoada não, tá, Eliandra? Mas eu te amo. Este é o amor maduro. Este é o amor maduro. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Aliás, os futuros genros, eu acho que quando ele chegar no pai e na mãe e falar assim: olha, eu quero pedir a mão da sua filha em casamento, o pai e a mãe nem deveriam perguntar assim: você ama a minha filha? Essa não é a pergunta certa. É: você ama a Deus? Essa é a pergunta correta. A eles irão amar a sua filha também. É dessa forma. O casamento vai perdurar, o casamento vai longe. Porque senão, ela ou ele serão ovelhas que serão tosquiadas e levadas ao matadouro. Muitas ovelhas estão sendo tosquiadas e levadas ao matadouro porque não amamos a Jesus. Essa pergunta para Pedro é fundamental. Cura o coração de Pedro e cura também o nosso coração. Tu me amas? Jesus está te perguntando. Agora eu te pergunto também:
Tu me amas? Pergunta Jesus. O que responde para ele? Jesus pergunta para você: tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Essa pergunta que Jesus faz para Pedro, tu me amas? É uma pergunta que se assemelha à pergunta à igreja. Jesus, quando pergunta para Pedro se Pedro o ama, é a mesma coisa de perguntar: você ama a igreja? Aí você pode dizer assim para mim: Elton, aí você está viajando na maionese, né? Não, você está misturando as coisas, não vem com essa não, Elton. Sim. Essa pergunta de Jesus significa amar ao mesmo tempo a igreja. Sim, porque a igreja e Jesus são uma coisa só. Repita comigo: a igreja e Jesus são uma coisa só. Repita comigo: porque se eu amar a Jesus, eu estarei amando a igreja. Se eu amar a Jesus, cuspido, humilhado, escarrado, eu estarei amando a igreja cuspida, humilhada, escarrada, maltratada, chagada. Amados irmãos, amar a Jesus é o mesmo que amar a igreja. Por isso que a nossa comunidade, ela traz esse carisma de amar a igreja como Cristo a ama. Se nós não amássemos, nós já tínhamos chutado o balde há muito tempo. Porque motivos humanos aparentes tem muito. Sim ou não, irmãos? Motivos aparentes humanos tem muito. Mas nós amamos a igreja porque a igreja não é somente uma instituição humana. Ela é divina, ela é sagrada. É Deus que a afundou. É o próprio Deus que a afundou. Por isso eu amo a Jesus e eu amo também a igreja. Essa igreja prostituída. Desculpa falar assim. Muitas vezes prostituída. Jesus e a igreja católica são uma coisa só. Carne da minha carne. Não é assim que quando vão se casar, né? Vocês passam a ser o quê? Carne da carne. Vocês passam a ser uma só carne. E Jesus e a igreja é uma só carne. É um casamento. Jesus, ele se casou com a igreja. E esse casamento, meus amados irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é católico aqui levanta a mão. Quem é católico de verdade levanta as duas mãos. Quem é católico de verdade, levanta a mão e o pé. Quero perguntar uma coisa. Casamento é indissolúvel? Sim ou não? Sim. Se casamento é indissolúvel, o casamento de Jesus com a igreja também é indissolúvel. Jesus não pode largar a sua esposa. Ele não pode ir até o pai e falar assim: pai, eu estou te devolvendo essa mulher aqui, ó. Estou te devolvendo hoje essa esposa, porque ela está muito maltratada, escarrada, ela está humilhada. Toma, pai, eu vou largar ela. Jesus pode fazer isso? Não pode. Porque o casamento é indissolúvel. É por isso que a carta aos Efésios, Jesus compara o casamento da igreja com o casamento com uma esposa humana. Porque é indissolúvel. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele nunca vai deixar essa igreja, nunca vai deixar você, nunca vai deixar nenhum de nós aqui órfãos. Ele está casado e pronto. É por isso que São João Crisóstomo, ele disse assim: Jesus, ele desceu do céu, da casa do Pai, para se unir à sua esposa. Aplauda a igreja. São João Crisóstomo, Jesus desceu do céu para se unir, saiu da casa do Pai, para se unir à sua esposa. Quando o homem vai se casar, de onde que ele sai? Da casa da família, da casa do Pai. E São João Crisóstomo, então, explicando isso, ele disse: Jesus também saiu da casa do Pai para se unir à igreja, para se unir à esposa. Então, a esposa
que é a igreja, e Jesus são uma coisa só, e é indissolúvel. Jesus não pode abandoná-la. Quando a igreja, a esposa, é chagada, Cristo também é chagado. Quando a esposa é maltratada, Cristo também é maltratado. Quando a esposa, a igreja é perseguida, Cristo também é perseguido. Porque os dois são uma coisa só, um sente o que o outro está sentindo. É por isso que o Novo Catecismo, no parágrafo 795, diz que Jesus parecia que estava em busca da sua companheira. E quando a encontra, diz o Novo Catecismo, diz assim: eis o Cristo total. Ou seja, antes de Jesus encontrar com a igreja, Jesus era incompleto. Mas diz o Novo Catecismo, ao procurar a sua companheira, quando encontra, diz, eis o Cristo total. Aí ele se completa, porque a igreja complementa Jesus. Aplauda esse Jesus, meus amados irmãos, completo na igreja, completo no sacramento, completo na nossa vida. Meu Deus do céu, você sabia disso? Ama mais a sua igreja, mesmo que ela esteja sendo cuspida, maltratada, mesmo que ela seja prostituída, você tem o dever de amar a sua igreja. E olhando, eu queria convidar você, que está acostumado a olhar para um Cristo ressuscitado,